A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais um subsídio da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa revista desse trimestre é A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E a lição hoje é a lição de número 4, com o título Como se conduzir na caminhada. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ADMPTV, aí ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos, todas as notificações e faz um comentário aí, compartilhe essa aula para que mais pessoas possam ser edificadas. Você, professor que me assiste até aqui, peço para você pegar a sua Bíblia, seu caderno de anotação, a sua revista e a sua caneta. Vamos lá para mais uma aula? Então hoje, na nossa lição de número 4, o título é Como se conduzir na caminhada. E nós vamos tratar então sobre um assunto importantíssimo. É as condutas, é o comportamento que o cristão deve ter frente, essa carreira que nos está proposta. Então são 3 os objetivos. O primeiro dele é apontar justamente o padrão de conduta cristã que nós devemos ter e que está descrito na palavra de Deus. O segundo objetivo é explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com 2 qualidades. A primeira delas nós vamos entender que chama-se prudência. O que é ser prudente? E a segunda é a sabedoria, o que é ser sábio perante a palavra de Deus. E o nosso terceiro objetivo é advertir qual deve ser o comportamento diante do dia mau. E a prerrogativa, a pergunta que nós faríamos diante desse objetivo é como nós podemos nos preparar para o dia mau. Ou nós podemos fazer também como nós podemos estar preparados diante das adversidades. É importantíssimo, então, já iniciar essa discussão com o seu aluno, explicando que Deus ele estabelece um padrão de comportamento, um padrão moral que nós devemos seguir. E é justamente aí que se encontra como nós devemos nos relacionar, como nós devemos, de fato, viver, de acordo com o padrão que Deus nos estabelece. É assim que nós estaremos preparados diante do dia mau. E aí, a nossa verdade prática está escrito o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, de fato, nós vamos tratar aqui nessa lição sobre um embate entre a nossa vã maneira de viver e como devemos viver corretamente, com prudência e sabedoria. O nosso texto áureo ele está em Colossenses, capítulo 4, verso 5, e eu já quero explicar para vocês. É importante dar o contexto para essa passagem, pois nós temos aqui Paulo, então, tratando sobre uma temática principal. Nessa época, viviam falsos profetas nesse período. Esses falsos profetas, então, eles estavam ali fazendo misturas de crenças e, de fato, fazendo com que vários cristãos deixassem de acreditar que Deus é soberano, que Jesus é soberano sobre a vida da igreja e introduzindo outras crenças de forma que essas crenças diversas ganharam o nome de gnosticismo, né? Então, esses falsos profetas gnósticos estavam trazendo uma crença falsa sobre Jesus, né? E é importante dizer que ele vai falar como que deve ser o comportamento, no capítulo 4, do cristão. Então, ele vai trazer diversos pensamentos que são importantíssimos na maneira de viver, de como se conduzir na caminhada, e ele vai concluir em Colossenses capítulo 4, verso 5, dizendo: andai com sabedoria para os que estão de fora. Então, o primeiro termo que ele vai tratar aí, a gente vai aplicar ele durante toda a nossa lição, e é importante que você já anote aí, professor, a palavra que se destaca aqui, e aí ele vai iniciar falando andai com sabedoria. A palavra sabedoria aí, ela inclui não somente exatamente a questão de capacidade de intelectual, mas também a capacidade de comunicação. Então, é a aplicação prática daquilo que se é ensinado, daquilo que se é absorvido. Então, não é somente viver uma vida sábia no sentido de ter para si todo o conhecimento necessário, mas, além disso, aplicar esse conhecimento a fim de levá-los aos que estão de fora. Então, a preocupação do cristão de forma que a vida dele seja sábia na forma prática para trazer a preocupação com aqueles que estão fora, aqueles que estão vivendo de forma vã. Então,
o que é importante nós entendermos aqui, Paulo ele está demonstrando, né, e é importante destacar que Paulo, nesse período, estava preso. Então, Paulo, um preso no Senhor, está dizendo para a igreja para que eles tenham um comportamento sábio para aqueles que estão de fora, de forma demonstrando o amor que ele possui para aqueles que devem ser o alvo das nossas mensagens, né? E aí ele vai falar assim, remindo o tempo. Por que é importante esse termo? E esse termo vai ser aplicado também durante toda a nossa lição. Remindo o tempo é justamente aproveitar a oportunidade. Sugere que a gente deve aproveitar todas as oportunidades. Aí ele traz uma visão para os cristãos que é muito importante. A visão da nossa lição, do nosso subsídio 3, que o céu é o nosso destino. Quem é que reme o tempo, ou que está remindo o tempo, são aqueles que têm um alvo, que têm uma esperança que Cristo vai voltar. Não se sabe o tempo, mas se sabe que ele voltará. E a iminência, viver uma vida cristã com a iminência de que Cristo pode voltar, faz com que nós aproveitemos todas as oportunidades para falar dele, para levar a sua mensagem. E aí é importante, então, como nós falamos, que a palavra sabedoria é bem aplicada. E aí nós temos um texto, né, na leitura bíblica em classe, que está exatamente em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. E aí eu vou ler com você e a gente vai explicitar mais outros termos, lembrando que alguns deles já foram aplicados aqui, sobre sabedoria, sobre a questão de remir o tempo. E aí a gente traz mais um. Está escrito o seguinte em Efésios, capítulo 5, verso 15. Vai estar descrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A palavra sabedoria sendo novamente aqui aplicada. E aí a gente já começa com Paulo dizendo, vede prudentemente. Vede prudentemente. Isso quer dizer, observem com cautela a forma que vocês vivem. E aí ele fala da palavra prudência. Traz o termo muito importante para a lição, que é a prudência, né? No hebraico, akribos, que significa com exatidão, ou de acordo com a norma, com um regulamento, com um padrão de comportamento, ou seja, de acordo com um conjunto de normas. E aí ele vai falar, não andai como nécios, né? Aqui o termo grego é azofos, que significa insensato, aquele que é tolo, aquele que não tem sabedoria, o ignorante. Mas como sábios, e a palavra sabedoria novamente aplicada, sofos, que significa habilidoso, alguém que é hábil, que é perito, são aqueles que recebem a luz, são aqueles que possuem Cristo. Então ele está dizendo só nesse verso 15 aqui, que nós devemos ser prudentes, que nós devemos ver prudentemente, com cautela, ser exatos, ser objetivos, ser intencionais. Eu gosto muito dessa palavra para descrever prudência, né? Ser intencional. O cristão deve ser intencional naquilo que ele vai pregar, naquilo que ele vai dizer, nos seus comportamentos, porque o seu comportamento deve demonstrar a qual árvore você está. Então, ser prudente é ser exato. É ter um comportamento ao ponto de que quem te olhe, te observe, te enxergue como sendo um verdadeiro cristão. Seu comportamento deve condizer com quem você é. E ele fala, não como nécio, ou seja, não como tolo, mas assim como aquele que recebeu a Cristo. E aquele que recebeu a Cristo, nele há sabedoria. Nele há, de fato, uma sabedoria que não vem dele, mas vem justamente da ferramenta que é a fé em Deus. Essa fé nos faz receber essa sabedoria que Deus tem a nos entregar. Então, vamos lá, a gente está no verso 15, nós vamos para o verso 16, está escrito, novamente, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em Gálatas, capítulo 1, verso 4, também vai explicar como esses dias são maus. E, novamente, remindo, né, a palavra remindo, que é no hebraico exagorazomenoi, que significa comprado. O significado aqui é mais ou menos assim. Você espera o momento correto para comprar, para adquirir algo. E aí, aplicando, né, para o que Paulo quer trazer, ele quer dizer assim, vocês precisam remir o tempo, vocês estão remindo o tempo, vocês estão esperando o melhor momento para aplicar, né, o maior investimento que o cristão pode ter, que é a palavra de Deus, que é o evangelho de Deus. Então, nós precisamos remir o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Os dias são difíceis. E, diante da dificuldade, o cristão não tem um comportamento de
diminuir a intensidade, de desistir no meio do caminho, de reduzir aquilo que ele está fazendo. Pelo contrário, ele vai fazer o comportamento do cristão diante desse cenário é remir o tempo, é aproveitar as oportunidades, é investir mais o seu tempo em levar as boas novas, de entregar o verdadeiro evangelho. E aí, no verso 17, ele vai dizer, por isso, não sejais insensatos. Insensatos aqui, essa aplicação, de novo, né, no termo hebraico, afrones, significa bobos ou estúpidos, aqueles que são estúpidos. Qual que é a atitude? É uma atitude de negligência e inatividade? Não, porque o cristão não é como um insensato, que é inativo, que é negligente perante aquilo que recebeu. Pelo contrário, o cristão ele entende a vontade do Senhor. E entender a vontade do Senhor é justamente a primeira regra e a mais importante para a vida cristã. É conhecer o Senhor, entender o seu desejo para as nossas vidas e, a partir disso, né, como diz no título da nossa lição, se conduzir na caminhada. É somente assim que nós vamos vencer o dia mau. E aí a gente já inicia, né, no nosso primeiro tópico, que é o padrão da conduta na caminhada cristã. Jesus, então, é o nosso padrão de conduta. Ou seja, nós estamos falando, então, que desde o início, né, desde o nosso texto áureo, que nós precisamos agir com sabedoria, que nós precisamos entender, né, como que é o nosso comportamento. Mas para ter um comportamento, como a gente disse, né, no nosso último subsídio 3, para você ter um comportamento condizente de onde você é ou para onde você vai, que é o céu, você precisa ter um padrão de conduta. Quando nós desejamos almejar algum patamar, nós sempre temos alguém de referência. E a referência maior para o cristão é Jesus. Jesus, então, ele traz para nós, né, um consenso no comportamento, na atitude do cristão. Essa é a norma. Jesus é a norma. Jesus, no capítulo 13 do livro de João, no verso 15, vai dizer, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu, vós façais também. Então, é importantíssimo que o cristão entenda, Jesus é o nosso padrão moral. Jesus é o nosso padrão ético. Jesus é o nosso padrão de conduta. Então, se nós queremos conduzir corretamente a nossa caminhada, nós devemos entender que Jesus deve ser o nosso alvo, olhar para Jesus e imediatamente ser assim parecido com Ele, falar como Ele falaria, agir como Ele agiria diante das situações, porque a partir daí nós faremos como Jesus fez, que assim como está descrito em Filipenses capítulo 2, Ele aniquilou-se a si mesmo e fez a vontade do Pai. Então, no nosso subtópico 2, vai dizer que nós precisamos fazer a vontade do Pai. E como nós podemos fazer a vontade do Pai? O cristão, ele não precisa necessariamente de um coach para treiná-lo ou de mensagens de autoajuda. Eu costumo falar que o cristão não precisa de autoajuda. O cristão precisa da ajuda do alto. E ele precisa viver diretamente assim como Jesus nos ensinou. Clamando. Na oração do Pai Nosso, Jesus inicia como justamente Pai Nosso. Nós só conseguiremos fazer a vontade de Deus se nós entendermos que o nosso comportamento, a nossa vivência, a nossa vida precisa passar pela dependência de Deus. Em nós mesmos, nós jamais conseguiremos fazer plenamente a vontade de Deus. Mas quando nós temos um comportamento, né, que seja de clamar a Deus pela sua ajuda, para que Ele possa nos conduzir, nós então passamos a ter uma vida de fato, né, que almeje fazer a vontade dele. E aí, em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, Jesus vai ensinar como que é a vida do cristão, como que se faz a vontade de Deus. E vai estar escrito assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. E aí ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aquele que clama pelo Pai também entende que a sua vontade deve ser feita, que a sua vontade própria é aniquilada diante da vontade de Deus. Então, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, nós precisamos negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, negar as nossas concupiscências e, de fato, segundamente, nós precisamos fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam a nós. É o que Jesus vai nos ensinar. Em Lucas capítulo 9, 23 e 24, ele vai dizer, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. E em Mateus capítulo 7, verso 23 e 24, vai estar escrito, portanto, tudo o que vós quereis que os homens façam, fazei-lhos também vós. Ou seja,
é negar a si mesmo e fazer aos outros. O nosso comportamento diante dessa caminhada deve ser sempre negar a nós mesmos, entregar os nossos desejos e vontades diante do Senhor para que Ele faça a vontade dEle em nós e, de fato, ter um comportamento fazendo aos outros aquilo que esperamos que façam a nós. E aí nós entramos no nosso subtópico 3, que é uma vida cristã bem-sucedida. Nós só teremos uma vida cristã bem-sucedida quando nós tivermos Jesus como nosso padrão, alvo de comportamento, e, de fato, nós entendermos que o nosso eu deve ser negado, o nosso comportamento deve ser negado. E aí, entendendo que uma vida cristã deve ser baseada no desenvolvimento dos frutos do Espírito, que é a caridade, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Esses frutos devem ser desenvolvidos diante da nossa carreira, durante o nosso conduzir dessa caminhada, para que nós possamos, de fato, almejar, né, uma carreira cristã bem-sucedida. Jesus é o nosso padrão ético e Ele nos entrega, então, por intermédio do Espírito Santo, todos esses dons, todos esses frutos. E aí, no nosso subtópico 2, né, é importantíssimo nós entendermos, então, que a nossa caminhada deve ser com prudência e, de fato, com sabedoria. A gente deve, então, ressaltar o termo prudência, que significa ser exato, ser, de fato, intencional, e a sabedoria sendo, de fato, a capacidade de comunicar eficazmente, aplicar eficazmente aquilo que foi nos ensinado, aquilo que foi nos entregue. E aí, no nosso primeiro subtópico, o que é prudência? Nós já tratamos. A prudência significa compreensão, discernimento. Prudência, então, é uma virtude que vai nos permitir agir com cuidado, ser cautelosos, né, ser exatos, ter um comportamento exato. E ela vai nos permitir escolher adequadamente, né, fazer sempre o bem. Então, nós precisamos ter uma vida que, ao termos escolha, sermos exatos em demonstrar que há em nós Jesus, que há em nós um padrão de comportamento, Jesus. E quando Jesus se torna nosso comportamento, nosso padrão de comportamento, nós então sempre vamos escolher fazer o bem, sermos cautelosos em nossas decisões, para que as nossas decisões sejam frutos ali também, demonstrando que há Jesus em nós. Nós não devemos andar como o nécio, é o nosso subtópico 2. E o nécio é aquele tolo, o ignorante, aquele que não recebeu Jesus, aquele que não tem Cristo consigo. E aí, ele vai falar diretamente que nós precisamos ser sábios, cuidadosos, cheios do Espírito. Acabamos de falar sobre os frutos do Espírito. E esses frutos devem ser desenvolvidos para que nós, durante a nossa carreira, durante o conduzir da caminhada, possamos aplicar de forma efetiva todos os dons que o Espírito pode nos entregar. E nós devemos andar como sábios, né? Ser comprometidos, entregar as nossas vontades, como a gente acabou de falar, entregar os nossos desejos e receber de Cristo, né, uma fé que seja aplicada em sabedoria, que seja aplicada em essência. E aí nós vamos vencer os dias maus, que é o nosso tópico 3. Como que nós vamos vencer os dias maus? Remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Viver sempre com a expectativa de que Jesus está às portas fará que a gente jamais viva uma vida de negligência, como o nosso texto vai trazer. Nós vamos viver uma vida com sempre o almejo de aproveitar as oportunidades, de levar as boas novas. E os dias maus são esses dias que a gente vive, que a qualquer custo não só tentam destruir o que Cristo construiu em nós, mas tentam deturpar, tentam mudar, tentam transformar. Então a gente fala que o atual momento, os dias maus, não são dias de destruição, mas são dias de reconstrução de verdades, ou destruições de verdades aos poucos. Então não se acaba de uma vez, mas vai se desmontando a verdadeira palavra, aquilo que Jesus nos entregou de verdade. E aí nós devemos ter um cuidado, que a única forma de nós não sermos insensatos é entendendo a vontade de Deus. E como nós podemos entender a vontade de Deus? É sempre praticando bem, lendo a Bíblia, orando, consagrando, porque, de fato, é conhecendo a Cristo que nós vamos saber reconhecer essa reconstrução, essa, aos poucos, destruição da verdade, para que nós não sejamos ludibriados, não sejamos enganados durante essa carreira, e nós possamos, então, viver uma verdadeira vida cristã. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, nós precisamos seguir um padrão divino.
Nós precisamos ter normas determinadas pelo Pai. Nós precisamos olhar para Jesus e Jesus ser o nosso padrão moral. E, concluindo, então, é preciso viver uma vida sábia e uma vida prudente, para que, de fato, nós possamos aproveitar todas as oportunidades em dividir as boas novas, em fazer o bem, porque é somente assim que nós teremos, então, uma caminhada positiva. Nós saberemos, de fato, como conduzir corretamente a nossa caminhada até o céu. Professor, eu quero te agradecer por esses minutos que nós passamos aqui. Quero desejar que você, na sua aula, seja muito abençoado, que Deus possa te usar e que seus alunos, por intermédio da sua vida, sejam também abençoados. Te convido aí, novamente, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e fazer um comentário. Deus te abençoe. Até uma próxima aula.